Considere a afirmação: a criança tomou vacina e não chorou. A negação lógica dessa afirmação é: a criança tomou vacina e chorou, a criança não tomou vacina e não chorou, a criança não tomou vacina e chorou, a criança tomou vacina ou chorou, a criança não tomou vacina ou chorou. Para resolver essa questão, eu vou utilizar a lei de De Morgan, uma delas, né, que é a negação do conectivo e. A negação de P e Q é equivalente à negação de P ou negação de Q. E a outra lei que eu vou usar é a da dupla negação. A negação da negação de Q é equivalente à proposição Q. Então tem aqui duas leis a serem utilizadas. Agora, o que eu tenho aqui para resolver o exercício? Se eu chamar de P, a criança tomou vacina, e de Q, a criança chorou, as minhas duas proposições simples, a proposição composta que o exercício dá é: a criança tomou vacina e não chorou. No caso, a criança tomou vacina é uma proposição que eu chamei de P. Então eu tenho P, o conectivo que eu estou utilizando é E. E não chorou seria a negação de Q. Então tenho P e não Q. O que eu quero? Eu quero a negação dessa proposição. Então eu preciso montar a negação de P e não Q. Isto é equivalente ao quê? Bem, pela lei de De Morgan, quando eu tenho um conectivo E e eu quero negar uma proposição com conectivo E, eu nego a primeira proposição, mudo o conectivo para ou e nego a segunda. Então, isso aqui é equivalente a não P ou a negação da segunda proposição, que é a negação de Q. Agora, eu tenho aqui uma dupla negação. Então, eu terei aqui, ó, que isto é equivalente a não P ou Q, porque a negação da negação de Q fica sendo igual a Q. Deixa eu só consertar aqui essa negação. Pronto, agora ficou melhor. Bem, essa é a negação que eu estava procurando, não P ou Q. Só que eu sei que a proposição P é: a criança tomou vacina. O não P vai virar o quê? A criança não tomou vacina. Então, eu tenho aqui: a criança não tomou vacina. Porque aí entra a negação. Olha que o não tomou vacina. Depois, o meu conectivo virou ou. Então, eu tenho aqui ou. E eu sigo aqui colocando que. O que é a proposição que? A criança chorou. Então, coloca aqui: a criança não tomou vacina ou chorou. Eu vou verificar que essas duas expressões aqui, essas duas proposições, são equivalentes. Vamos montar uma tabela verdade com negação de P, vamos colocar aqui, ó, a negação de P e a negação de Q. Eu quero mostrar que isto é equivalente à negação de P ou Q, porque aí eu verifico que eu realmente, do ponto de vista lógico, tenho duas proposições equivalentes e a minha resposta realmente será esta. Bem, para eu criar uma tabela verdade, eu faço o seguinte: eu coloco aqui abaixo da minha proposição P a sequência verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. São 4 linhas, porque eu tenho duas proposições, P e Q. Debaixo da Q, vou colocar aqui, ó, 1 e 1, que é a primeira coisa que eu vou fazer, eu coloco verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu tenho todas as combinações possíveis de verdade e falsidade aqui com duas proposições. Vou fazer o mesmo aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Segundo passo, eu vou trabalhar aqui nas negações. Ó. Eu tenho uma negação aqui e uma negação aqui. Então, a negação ela modifica o valor, não é? Que é verdade vira falsidade, que é falsidade vira verdade. Então, ela está negando o quê? Então, terei aqui, ó, falso,
verdadeiro, falso, verdadeiro. Como essa coluna aqui não me interessa mais, eu vou deixar ela em vermelho. Ó. Vermelho significa que eu não estou mais usando essa aqui. Ó. Essa coluna, estou usando essa aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com P. Vou negar. Ó. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Né? Eu tinha verdade, virou falsidade. Onde eu tinha falsidade, virou verdade. E eu não uso mais essa coluna aqui. Ó. Quem está mandando é essa aqui. Agora, o terceiro passo. Eu tenho um E aqui e eu tenho um OU aqui. Eu vou desenvolver. Ó. O E só é verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras e é falso nos demais casos. Né? Ó. Verdade e falsidade dá falsidade. Verdade e verdade é o único caso que dá verdade. Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Aqui eu tenho o OU. O OU só é falso quando ambas as proposições forem falsas. Caso contrário, é verdadeiro. Ó. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Falso ou falso, aqui dá falso. Verdade ou verdade dá verdade. Verdade ou falsidade dá verdade. E aí que eu não uso mais? Essa coluna aqui, esta coluna aqui, esta coluna aqui e esta coluna aqui. Aqui eu já terminei, né? Então deixa eu até deixar aqui marcado que o resultado é esse que está aqui destacado com o amarelo. Agora, aqui eu ainda tenho um quarto passo, ainda tenho uma negação. Né? Então vamos fazer o que? Aqui o meu quarto passo, que é negar esta coluna aqui. Ó. A negação eu modifico o valor, onde é falso fica verdadeiro, e onde é verdadeiro fica falso. Então teria aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí, esta coluna aqui não me interessa mais, e o meu resultado final é o que surgiu aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí a gente pode perceber que o meu resultado, as minhas duas tabelas verdades, são idênticas, né? Ó. Nas mesmas linhas, eu tenho o mesmo resultado. Verdadeiro com verdadeiro, falso com falso, verdade com verdade, verdade com verdade. Então, realmente, as duas proposições são equivalentes. Então, a negação de P e não Q equivalente a não P ou Q. Ou seja, a criança não tomou a vacina ou chorou é a resposta que eu quero lá no meu gabarito. Então, vamos voltar lá no enunciado da questão e marcar. Olha só o que eu tenho aqui de alternativa E. A criança não tomou vacina ou chorou. É a minha resposta final.